Antes de você criar seu curso, seu infoproduto, sua mentoria, você tem que pensar em algumas coisas que eu vou te falar nesse vídeo. Talvez é por isso que você criou alguma coisa na internet, tentou vender e não conseguiu. Meu nome é Vinícius Grevi, sou estrategista em infoprodutos e mentoria. Se você não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Aqui eu te ajudo a construir uma renda de 20, 30 mil de faturamento, trabalhando 14 horas semanais com infoprodutos e mentorias. A primeira coisa que você tem que entender é que no Brasil a gente aprendeu algumas coisas muito diferentes do que lá fora. E por isso que muita gente pega o que funciona lá fora, traduz e traz para o Brasil, começa a ganhar dinheiro na internet. Aqui no Brasil, normalmente as pessoas funcionam da seguinte maneira. Isso já aconteceu com você, eu tenho certeza. Você pensou sobre algum produto, nossa, as pessoas precisam disso, então eu tenho um produto milagroso, um curso milagroso, uma ideia milagrosa que vai colocar dinheiro no meu bolso. E nem sempre isso acontece. Então, primeiramente, o que o brasileiro faz, ele pensa no produto. Aí ele pega aquele produto e quer enfiar de qualquer jeito dentro do perfil do Instagram. Isso não vai performar, porque você está tentando achar uma narrativa diferente que não vai conseguir vender o seu produto. Como que as pessoas fazem fora do Brasil? A primeira etapa delas é entender o público para depois colocar o produto. Isso não sou eu que estou falando, não é só sobre o que o Vinícius está falando. Isso é metodologia, a gente tem metodologias fora do Brasil que fazem exatamente isso, que pregam exatamente isso. Você entende o seu público e encaixa um produto dentro do seu público. Por isso eu quero te mostrar quais são todas as etapas aqui dentro desse vídeo para que você consiga vender seu infoproduto, sua mentoria e ao final dele eu tenho certeza que você vai conseguir identificar os erros, ajustar a rota e conseguir vender esse produto, essa mentoria, esse curso que você queira vender do outro lado. Então a primeira etapa que a gente faz aqui dentro do processo, quando a gente vem para um programa de acompanhamento meu, por exemplo, como a Alcateia, tem mais detalhes aqui embaixo desse vídeo sobre a Alcateia, a gente faz exatamente a estruturação do seu posicionamento que eu chamo de posicionamento em comum e achar o seu mercado único. Vou te dar um exemplo prático do que a gente fala de posicionamento em comum. Essa semana uma pessoa entrou no meu time, na mentoria, ela faz social selling. Então ela falou assim, eu sou social selling de mentores e mentoras. Aí eu falei assim, dentista precisa de social selling para fazer venda? Arquiteto precisa de um social selling para vender projeto? Quantos profissionais liberais hoje precisam de um social selling? Um personal não precisa de um social selling para fazer venda? Quantos profissionais liberais precisam de um social seller para vender, precisam de fazer social seller nas suas redes sociais, você está preocupado em se posicionar porque todo mundo se posiciona. Então, se eu me posicionar, por exemplo, como um social selling para personagens, o que vai acontecer? Tem pouco mercado, ou seja, é um mercado meio que único. Eu particularmente, vendo esse vídeo aqui, escrevendo esse vídeo, roteirizando ele, conversando com você, não conheço nenhum social seller de personal. Então você vai se posicionar em um mercado único, ou seja, você mesmo pequeno consegue concorrer com uma pessoa grande dentro do seu mercado, tá bom? Isso vai criar um posicionamento em comum, porque não é comum ter um social seller para personal. Então eu quero que você entenda que a primeira etapa é entender qual que é o seu posicionamento e como deixar ele o mais único possível e que ele seja em comum, que as pessoas olhem e falem assim, nossa, existe isso? E quando você cria o seu mercado único, você basicamente é o primeiro do seu mercado, você tem muito menos concorrentes. Então quando alguém fala assim, eu não vou começar no digital porque tem muita gente grande no meu nicho, é porque provavelmente você não entendeu o que é um mercado único e como criar um posicionamento em comum dentro do seu nicho para que você consiga concorrer até mesmo com os grandes dentro de uma especificidade maior. A segunda etapa nesse processo, depois que você entendeu o seu posicionamento, não é criar o seu produto, é criar a sua metodologia. As pessoas hoje, por exemplo, criam vários produtos, múltiplos produtos, na esteira de produtos dentro do perfil do Instagram, aqui no YouTube e em outros lugares, eu errei muito no começo. Eu cheguei numa etapa que eu tinha mais de 8 produtos rodando simultaneamente no Instagram. E se você vende no Instagram, que hoje é a minha rede social que mais vende, você não tem espaço para isso, porque exceto que você viralize um conteúdo, você tem 72 horas, é um tiro curto. Então você vai postar ali 24, 48, 72 horas, seu post ele vai performar mais ou menos legal. E depois de performar esse conteúdo, ele morre. Então você tem uma vitrine para 8 produtos num tiro muito curto. Você não vai conseguir vender tantos produtos ali dentro. Então o que a gente foca? Como que a gente cria esse processo para que você consiga vender qualquer coisa na internet? Você cria metodologia. E coincidentemente estou passando pela metodologia com você. Então eu sempre crio um método de 4 etapas. No meu caso aqui na Alcateia é posicionamento em comum, oferta sob demanda, funil de aquisição de clientes, vendas e escala. Ou seja, a primeira etapa que ele tem que fazer, a última etapa é sempre o seu objetivo, que é o quê? Vender e escalar no digital, e talvez por isso você está assistindo esse vídeo aqui comigo. Então a segunda etapa é criar o seu método. Como que eu crio meu método? É simples, você vai pegar onde seu cliente está, onde seu cliente quer chegar e como que ele vai fazer para sair do ponto A para o ponto B.
Quando você cria sua metodologia, e eu recomendo que você tenha 3 a 4 etapas para ele sair do ponto A para vir para o ponto B, você fica muito mais fácil. Então hoje no meu perfil eu posso falar, não preciso falar de produto, eu falo de temas. Eu falo sobre posicionamento, sobre oferta, sobre funil, sobre vendas, sobre escala, sobre tráfego. Então eu não preciso ficar falando sobre o meu produto, eu falo sobre tema. E quando a pessoa sabe que eu entendo aquele tema, eu vendo o meu produto para resolver o problema sobre aquele tema. Então as coisas ficam muito mais fáceis quando você fala somente de método, ao invés de falar do seu produto. Senão fica meio Polishop antigamente. Compre, 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 compre. Toma aqui. Eu também chamo de produto tabajara, né? Se você tem problema de cabelo, compre esse negócio aqui. Se você não vende, compre esse funil. Se você não consegue fazer tráfego pago, compre esse template aqui do gerenciador de anúncios, essa estratégia. Então você sai do modo ali de oferta para o modo onde você vai conseguir falar sobre um determinado tema e esse tema vai caminhar para aquele deságue ou essa cascata, né, vai chegar lá dentro do seu produto. É assim que eu faço. Então, primeiro, posicionamento em comum. Segundo, cria a sua metodologia. Depois de criar a metodologia, aí sim você cria produtos baseados nessa metodologia. Vamos supor que você colocou aí 3 etapas no seu método, né? Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Você vai criar um produto para etapa 1, um produto para etapa 3, para etapa 2, um produto para etapa 3. Depois disso, o que você faz? Você vende o pacote completo num programa um pouco mais caro. Então, você vende fatias do seu método a tickets ali de 100, 200, 90, 500 reais e a partir de R$1.000 você já vende o seu método completo com um possível acompanhamento seu. Seja em grupo, seja individual, depende do estágio que você está passando hoje. Depois de posicionamento, depois de oferta e depois de metodologia, a gente vai para a etapa de escala do seu perfil do Instagram. E a escala as pessoas confundem em fazer tráfego direto, a turma do Direct Response aí. Ainda vou criar uma página de venda, colocar tráfego ali e vai sair vendendo, brotando notificação no meu telefone. Mas as pessoas começaram, ainda não entenderam que o mercado hoje digital, na minha visão, está um pouco mais sofisticado. O mercado não está mais tão imaturo como no passado, que você prometia um negócio, a pessoa ia lá, passava o cartão e ficava feliz com aquilo, ou então ela não pedia minimamente o reembolso. As taxas de reembolso vêm crescendo, o custo por lead ele vem aumentando e muita coisa vem acontecendo. E para que você consiga ganhar esse jogo, principalmente dos grandes players, talvez seu mercado, se você estiver começando, você já tem uma certa relevância para você ganhar esse game, a minha recomendação, o que eu fiz ao longo dos meus 5 anos no digital foi criar audiência. Quando você cria audiência, as coisas ficam um pouco mais fáceis. Então, eu crio audiência, essa audiência ela vai ficar mais exposta aos meus produtos, à minha metodologia, à minha oferta, ao meu posicionamento em comum. E conforme quanto mais você é exposto à minha realidade, consequentemente, maior a sua probabilidade de compra. Exemplo, esse vídeo aqui vai dar 7, 8, 10 minutos aqui. O que acontece com esse vídeo? Quanto mais tempo você consome o conteúdo do YouTube, maior a sua probabilidade de ficar exposto a uma oferta minha e maior a sua probabilidade de compra. Então, se você entender que a sua oferta é uma ponte, que você está construindo audiência, tem um método bem definido, já fala sobre os pilares do seu método, o caminho mais fácil e previsível para o seu cliente é comprar algum produto seu. Por último, não menos importante, quando você for pensar na construção desse produto, eu quero que você pense em algumas coisas que eu vou te falar que muita gente erra na jornada do digital. Primeiro, eu particularmente não gosto de e-book. Qualquer pessoa na era da IA vai lá, pede para o ChatGPT criar um e-book de 15 páginas sobre um tema, ele cria e está tudo certo. Se a pessoa pegar esse e-book seu e gravar um vídeo, ela tem uma aula. E o que vende mais? Pensa comigo, um e-book ou um curso? Um curso, provavelmente, porque o valor agregado ele é muito maior. Então eu sempre recomendo para os meus mentorados, estou abrindo isso para vocês aqui, que não criem os e-books. Criem os e-books, mas dê uma aula sobre aquele e-book, isso vai acabar se transformando em um curso, porque você aumenta o valor agregado e tem maior probabilidade de compra do seu cliente ali na ponta. Então, crie infoprodutos, crie algo gravado. Por mais que você não queira aparecer, coloca a apresentação em PowerPoint ali no Canva, abre um zoom ali, grava minimamente do seu próprio computador, do seu próprio notebook. Foi assim que eu comecei no digital e foi assim que eu consegui escalar toda a minha estrutura. Se isso faz sentido para você, esse framework que eu estou utilizando, que eu estou te explicando, esse é o mesmo framework que já gerou mais de 14 milhões de faturamento para todos os meus mentorados. Mais de 400 mentorados já passaram da Alcateia, a Alcateia vem só crescendo. Eu fico feliz de ter você, talvez, com o seu projeto dentro da Alcateia. Para entender como funciona a Alcateia, tem um botão aqui, um link aqui embaixo na descrição desse vídeo, falando sobre mini treinamento. Você vai assistir o mini treinamento que tem uma parte mais visual de como que você vai construir posicionamento,
oferta, funil de aquisição de clientes, escalar o seu conhecimento em formato de infoproduto e mentoria, trabalhando 14 horas semanais para mais de 20, 30, 40, 50 mil de faturamento, que é o que eu faturo hoje no digital. Quer conhecer um pouquinho sobre a Alcateia? Assista o vídeo do mini treinamento aqui na descrição desse vídeo. Vai aparecer um botãozinho de WhatsApp, você vai falar comigo ou com alguém do meu time que a gente vai entender se você pode incubar seu projeto lá dentro. Tem alguns projetos que eu não pego, mas se faz sentido para a gente acelerar junto dentro da Alcateia. Fechado? Caso você não queira entrar para a Alcateia, eu vou deixar um vídeo recomendado para você aqui em cima e até o próximo vídeo.